Bom, hoje a gente vai ver a técnica para resolver equações de primeira ordem lineares, tá? A gente viu algumas técnicas, a gente viu primeiro, né, variáveis separáveis, a gente viu homogênea, a gente viu equações exatas, tá? Então hoje a gente vai ver uma técnica especificamente para equações de primeira ordem lineares. Só lembrando que uma equação de primeira ordem linear é uma equação do tipo, né? A1x dy dx mais A0 y igual a uma f de x aqui, né? Onde o A1 de x aqui diferente de zero, tá? Na verdade aqui a condição de colocar um x diferente de zero para garantir que ela vai ser de primeira ordem, né? Porque nos pontos onde o A1 de x for igual a zero, a gente vai ter uma equação, né? Y igual a f de x sobre A0 de x. Então isso que é uma equação de primeira ordem linear, né? Então, as funções A1, A0 e f só dependem da variável x, ou seja, da variável independente, né? Não pode depender da variável x, né? No caso da variável independente. Tá? Bom, como que é a técnica que a gente usa para esse tipo de equação? Tá? Então, bom, estou colocando aqui a condição do A1 de x ser diferente de zero, né, para eu ter uma EDO de primeira ordem, então eu posso dividir toda a equação aqui por A1 de x. Tá? Então, dividindo por A1 de x a equação asterisco, então, o que acontece? A gente tem uma equação desse tipo, dy dx mais A0 de x sobre A1 de x, y igual a uma f de x sobre A1 de x. Tá? Ou ainda, né? Eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó. Dy dx mais uma p de xy igual a uma g de x. Tá? Então, quem é a p? A p é o A0 sobre A1 e a g a f de x sobre A1 de x. Tá? Bom, então observa que a gente sempre pode escrever isso, né? Bom, qual que é a ideia aqui, né? É encontrar uma função que a gente multiplique aqui nessa equação, né? Multiplica a equação por essa função e transforma essa equação numa equação exata, tá? Então, ó, só lembrando que resolver esse tipo de equação, né, é equivalente à equação acima é equivalente a resolver a forma diferencial. Diferencial dy mais p de xy menos g de x, perdão, dx, né? Isso aqui, dx igual a zero, tá? Então, resolver essa equação aqui, né? Lembra o que a gente faz? A gente pode isolar aqui dy dx, né? E aí resolver essa equação, a mesma coisa que integrar, né, essa forma diferencial aqui. Tá? Bom, então o método que a gente vai usar
ele é chamado de fator de integração ou fator integrante. Vamos ver como que a gente chega nesse coeficiente, ou nessa função que a gente tem que multiplicar. Tá? Então, método fator de integração, ou, vou colocar aqui entre parênteses, ou fator integrante. Bom, no que consiste esse método, né? Ele consiste em determinar uma função μ de x de modo que essa função μ de x que multiplica isso aí, né? By mais P de x e y, né? P de y. Observe que essa P e essa G só dependem de x, né? P de x y menos G de x, isso aqui, dx igual a zero, seja uma equação exata. Tá? Então a gente vai ter que encontrar, né? Vai determinar uma função μ de x aqui, de modo, a hora que a gente multiplica aqui, essa equação seja exata. Bom, o que essa função μ de x ela vai ter que satisfazer para essa equação ser exata, né? Então, vamos só multiplicar em cada termo. Então, essa equação aqui, né? Ela é equivalente, né? Aqui, μ de x dy mais μ de x que multiplica P de x y menos G de x dx igual a zero. Bom, essa equação aqui é exata. Aqui, C, somente C. O que acontece? Lembra, a gente tem a função n dx mais n dy igual a zero. Isso aqui é exato se a derivada de n em relação a x é igual à derivada de n em relação a y. Né? Então, isso aqui vai ser exato, C somente C vale isso. Então, vamos identificar quem é a n. A n é o que multiplica o y. Bom, o que multiplica y aqui é μ de x. Então, bom, disso aqui segue que μ' de x, ou dμ dx, né? Tem que ser igual. Eu vou derivar a n em relação a y. Bom, quem é a n? Essa aqui é n. Essa aqui, né? É a n. Então, bom, vou derivar isso aqui em relação a y. Derivar isso aqui em relação a y vai dar o quê? Vai dar μ de x, P de x. Tá? Ou aqui eu coloquei μ' de x, mas se quiser dá para colocar dμ dx também. Não vai fazer diferença, tá? dμ dx. Ok? Então, a ideia é transformar essa equação em uma equação exata multiplicando essa função. Então, para isso aqui ser exata, essa função tem que satisfazer essa igualdade aí. Bom, deixa eu apagar aqui, né? Ou seja, vamos resolver essa DO. Isso implica o quê? Que dμ, ou... Vamos colocar milinha mesmo, vai ficar mais fácil de... até de... Ou, a gente pode colocar aqui, ó, dμ dividido por μ tem que ser igual a P de x dx. Né? Ou
seja, resolver essa equação aqui, ela é de variáveis separáveis, então eu separei as variáveis aqui. Bom, o que é a solução disso aqui? Isso aqui é ln do módulo de μ igual a p de x, perdão, integral de p de x dx. Estou integrando os dois lados. Bom, vou aplicar a exponencial ali. Então, aplica a exponencial, fica o quê? Módulo de μ igual a e elevado integral de p de x dx. Tá? Bom, eu estou com módulo, então eu tenho duas soluções, né? Mais ou menos. Mas eu posso pegar qualquer uma das duas. Tá? Então, vou escolher positiva. μ de x. Por que não vai fazer diferença? Tá? Se a gente pegar positivo ou negativo. Igual e elevado a p de x dx. Isso implica. O que vai acontecer? Bom, vamos olhar aqui. Eu vou multiplicar a equação por esse μ aqui. Qual que era a equação original? Era dy dx mais p de xy igual a g de x. Né? Então, vamos multiplicar por μ de x aqui. Né? Esse μ aqui que a gente encontrou. Tá? Isso implica o quê? Então, ó, o e integral de p de x dx aqui, ó, está multiplicando tudo. Isso aqui vezes e integral de p de x dx. Tá? Eu multipliquei os dois lados da equação. Bom, isso implica ainda o quê? Vamos colocar aqui. Então vai ficar, deixa eu só... Vamos distribuir primeiro, né? E elevado à integral de p de x dx, dy dx, mais e integral de p de x dx, vezes p de x vezes y, né? Agora não precisa, né? E o lado de cá só depende de x, né? Isso aqui é integral, g de x e integral de p de x dx. Tá? Bom, se a gente for olhar esse termo aqui, ó, vamos ver se vocês concordam comigo que isso aí é d dx de y, deixa eu ver isso aqui, y e integral de p de x dx. Do lado de cá. Por quê? Ó? Bom, vamos ver o produto. O que dá a derivada disso aqui? Então vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira, dy dx, vezes essa, mais y, vezes a derivada disso. A derivada exponencial é ela mesma, né? Vezes a derivada da integral de p de x. A derivada da integral é a própria p de x. Né? P de x vezes y. Então isso aqui é essa integral. Isso aqui é igual a g de x e integral de p de x dx. Tá? A conta que eu estou fazendo aqui, vocês vão ver que é fácil para ver lá depois, né? Para encontrar a solução. Aqui eu estou fazendo com as funções abstratas, né? Mas vocês vão ver que é bem simples para calcular esse fator integrante. Bom, vou integrar aqui ambos os lados, né? Ambos lados em relação a x. Em relação a x. O que resulta? Bom, vai ficar a integral de d dx
e integral de p de x dx igual a integral, vou ter que mudar a variável, né? G de s. Não, acho que não tem problema, né? Vou deixar o x mesmo porque ela é variável, né? Não é integral definida. G de x e integral de p de x dx, né? Vai gerar uma função que depende de x, isso aqui tudo dx, tá? Bom, a integral da derivada é a própria função, né? Ou seja, encontrar uma primitiva para essa função aqui, para essa função, né? É essa aqui, tá? Então isso implica o quê? Que y e integral de p de x dx vai ser igual a integral de g de x e integral p de x dx. Aqui tem outro dx aqui embaixo, né? Ou ainda posso isolar y, certo? Eu tenho a solução. Y de x igual... Bom, o que vai acontecer? Vai aparecer e elevado a menos, né? Vou passar isso aqui dividindo. Menos integral de p de x dx vezes a integral de g de x e integral de p de x dx aqui de x. Então, observe que a gente chega numa solução. Bom, claro que eu vou ter que calcular essas integrais aqui, tá? Mas a gente tem a forma explícita dessa solução. Bom, só para vocês verem que realmente, né, a gente consegue, na hora que a gente multiplica por esse fator integrante, a gente consegue chegar na solução, tá bom? Bom, então o que a gente precisa saber aqui? Tá? Em resumo, a gente precisa saber quem é o fator integrante. Tá? Então, bom, em resumo, o que a gente precisa saber para aplicar o método? Primeira coisa, eu preciso escrever a equação, né? Claro que isso aqui só se aplica para equações lineares de primeira ordem. Né? Escrever a equação na forma dy dx mais p de xy igual a g de x. Então, a primeira coisa, eu tenho que deixar a equação dessa forma. Bom, determinar fator integrante. Que é mi de x igual e elevado à integral, né, da p aqui, o que multiplica y, p de x dx. Esse é o fator integrante, então tem que calcular aqui essa função aí. Depois a gente multiplica a equação pelo fator integrante. E aí, claro, a gente vai chegar em alguma coisa desse tipo aqui, né? Vou até tirar aqui integral, eu já vou usar. Vou colocar assim, ó, escrever a equação dessa forma. A equação na forma, essa forma aí, depois integrar. Então, a gente não vai decorar quem que é a solução, não, a gente vai calcular ela cada vez, tá? Que é bem mais simples do que tentar decorar uma forma grande dessa aqui, porque você vai ter que efetuar esses cálculos, né? Então, integrar a última expressão. Bom, vamos resolver aqui uma EDO.
Vocês vão ver que ele é bem simples de aplicar, tá? Não é difícil não. Deixa eu só pegar aqui uma, para a gente resolver, tá? Deixa eu copiar aqui. X dy dx menos 4y igual x à sexta e de x. Isso, né? Ótimo. Bom, vamos fazendo passo a passo, tá? Solução dela. Então, a primeira coisa é escrever ela dessa forma. Observa que ela não está dessa forma. Bom, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é se ela é linear, né? Ela é linear porque o que multiplica aqui dy dx é uma função que só depende de x, e o que multiplica aqui y também é uma função que só depende de x, e aqui é uma função que só depende de x, tá? Então, a equação ela é linear. A primeira coisa que a gente tem que verificar é isso, né? Para eu poder aplicar esse método, a gente precisa saber se é uma equação linear. Então, primeiro aqui, a equação é linear. Primeira coisa. Bom, preciso escrever ela dessa forma aqui, né? Então, observe que basta dividir tudo por x. Então, ó, dy dx menos 4 sobre x y igual, vou dividir por x, vai ficar x à quinta e de x. Ótimo. Então, a gente já determinou a equação dessa forma aqui, tá? Vou apagando passo a passo. Bom, vamos determinar quem é o fator integrante. Tá? Vou colocar aqui, fator integrante. μ de x igual a e, vou colocar aqui no cantinho que a gente vai calcular inteiro. Tá? Vai ser o quê? μ de x igual a e elevado à integral. Bom, quem é p de x? P de x é o que multiplica y. Menos 4 sobre x dx. Isso aqui é igual a quê? E menos isso, né? 4 ln do módulo de x, né? A integral daquilo ali é ln do módulo. Bom, isso aqui ainda é e elevado ln, vou colocar só x a menos 4, tá? Porque a potência é par, eu posso tirar o módulo. Bom, deixa eu apagar aqui. Ou ainda, quem que é isso? O e composto com ln dá a identidade. Então, isso aqui é x a menos 4. Esse é o fator integrante, tá? Bom, o que eu vou fazer? Multiplicar esta equação por x a menos 4, pelo fator integrante. Não vou multiplicar essa, tá? Original não, vou multiplicar na forma dy dx mais p de xy igual a g de x. Vou multiplicar essa equação pelo fator integrante. Então dá o quê? Vai dar, multiplicando, vamos chamar aqui, ó, 2 asterisco, pelo fator integrante, temos o que vai acontecer. Essa primeira eu vou fazer passo a passo, depois a gente já consegue tirar esse próximo passo aqui, tá? Então, vou ter aqui, ó, x a menos 4 dy dx menos, bom, vai ficar 4 sobre x, vai ficar 4x a menos 5. Y igual, bom, aqui eu estou multiplicando por x a menos 4, x a quinta vai ficar x. E de x. Ou ainda, né, a gente já ganha direto, né? Observe que esse passo aqui que eu fiz, esse passo aqui anterior, ele passa a ser desnecessário, porque o que está aqui, ele é o quê? Ele é
y, né, vezes o fator integrante, x a menos 4, igual a x de x. Né? Por quê? A forma que é calculado o fator integrante já é para dar isso aqui. Então, eu já poderia, ao invés de colocar esse espaço aqui, já colocar direto que a hora que eu multiplico pelo fator integrante dá isso aqui, né? Por quê? Bom, o que dá a derivada disso? Derivada de y dá dy dx, dx a menos 4, mais y vezes a derivada de x a menos 4, que é menos 4, x a menos 5, que é aqui. Tá? Então, se eu quiser multiplicar a equação e já colocar direto isso aqui, não estou perdendo em nada. Tá? Por quê? Porque exatamente o fator integrante é para dar isso aqui ser uma derivada desse produto. Tá? Da y desse fator integrante. Aí a gente vai fazer o quê? Integrar ambos os lados. Tá? Integrando. O que acontece? Do lado de lá vai ficar yx a menos 4 igual a integral de x é de x, dx. O que dá isso aqui? É integração por partes, né? Vamos colocar aqui a formulinha de integração por partes. Vou fazer aqui embaixo, tá? Depois eu vou apagar. É bem simples essa, né? Então, eu vou chamar o de x, dv de e de x, dx. Então, du igual a dx e v é e de x. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? U vezes v, x e de x, menos a integral de v du, e de x dx. Ou ainda, né? Ou yx a menos 4 igual x e de x menos e de x mais c. Né? Lembrando que aqui eu estou com uma família de soluções. Né? Para cada constante c eu tenho uma solução diferente. Tá? Isso aqui implica o quê? Que y é igual, vou multiplicar tudo por x à quarta. Então vai ficar x à quinta e de x menos x à quarta e de x mais c. Esta é a solução do problema de valor inicial dado lá no começo. Tá? Então, ó, de novo, o que a gente faz? A gente pegou, escreve a equação dessa forma, né? Y' ou dy dx mais p de xy igual a mais g de x. O fator integrante é elevado à integral de p de x dx. E aí depois multiplica a equação, essa aqui, né, pelo fator integrante. Ok?